A modelagem serve para eu definir a forma final da minha massa, a forma que eu quero. Se vai ser um pão maior, mais comprido, redondo, maior, né, uma bolona, uma bolinha, um tanto de bolinha, né? Eu vou definir na modelagem a finalização desse formato, para ele ficar bem bonito, para ele ficar adequado ao pão que eu quero, né? Eu vou também prestar muita atenção na hora que eu estou fazendo a modelagem, porque a modelagem vai me ajudar a definir o miolo do meu pão. Muita gente fala, o pão com miolo muito aberto é o pão que leva muita água. Não necessariamente. São vários os fatores que influenciam no miolo aberto, tá? Mas eu já dou uma dica aqui para você. A modelagem influencia o seu miolo. Se você faz uma modelagem muito tensa, ou se você faz uma bagunça lá e aperta e mete a mão na massa e a mão fica pesada, o seu miolo tende a não ficar tão legal quanto ele poderia ficar. Ou seja, se ele fosse ser aberto, você pode estragar isso na hora da modelagem, tá bom? Se você fizer uma modelagem muito apertada, se você manipular demais a sua massa, tá? Mas às vezes você precisa de um miolo mais fechado, dependendo do pão que você vai fazer, tá? Se você quiser fazer um pão doce, né, um pão que é aquele pão fofinho, molinho, você vai passar um rolo na sua massa, você vai fazer uma modelagem mais apertadinha, né? Por quê? Porque é assim que é o pão, que você quer o pão. Mas se você está fazendo um pão rústico, né, esse pão de fermentação natural, com a casca mais grossa, né, que você vê que tem um miolo aberto, a modelagem influencia esse miolo aberto, tá? E se você aperta demais, se você faz uma modelagem muito tensa, o seu miolo vai ser mais fechado, tá bom? A modelagem vai influenciar o salto de forno do seu pão. Salto de forno é quando o pão cresce no forno. Se você faz uma modelagem mais tensa, você agrega mais tensão na membrana externa da massa e quando ela chega no forno, o que ela vai fazer? Ela vai explodir. Isso é legal, porque você vai então ter um melhor salto de forno. Se você faz uma modelagem mais leve, você vai ter um miolo que vai ser mais aberto, mas o pão talvez não salte tanto, tá? Então assim, tem os prós e os contras da modelagem aberta, da modelagem mais tensa. Depende do que você quer para sua massa, tá? Então assim, não é questão de ser certo e errado, é uma questão assim, o que eu quero? O que eu quero dizer para você aqui é que você pode controlar uma boa parte dos seus resultados com a manipulação adequada da sua massa na hora da pré-modelagem, na hora da modelagem e, claro, com a fermentação adequada, tá? E a modelagem também influencia na fermentação. É isso mesmo. Se você faz uma modelagem mais tensa na sua massa, né, se aperta ela bem, a sua massa vai perder um pouco do gás carbônico que estava lá dentro e ela também vai precisar de mais tempo para fazer a segunda fermentação, para ela crescer mais, porque tem mais tensão ali, ela demora a conseguir crescer mais, vamos dizer assim. Modelagens mais tensas exigem o quê? Mais tempo de fermentação, em geral. Sempre considerando uma temperatura constante, claro, né? Eu não vou comparar o meu tempo que está, vamos dizer, a 25 graus com o seu tempo de fermentação que está a 32. Claro que a fermentação vai ser mais rápida aonde está mais quente, tá bom? Mas eu estou comparando aqui condições iguais de temperatura para a gente poder ver o que acontece quando a gente modela a nossa massa de maneiras diferentes, né? Importante! A modelagem dá início à segunda fermentação. A partir do momento que eu modelo o meu pão, eu comecei a segunda fermentação. A segunda fermentação também é chamada de prove em inglês, tá? E ela é o momento que a nossa massa tem um segundo crescimento antes de ir para o forno. Eu recebo muitas dúvidas, muita gente fala assim, aqui, depois que eu modelo a minha massa, eu já posso colocar ela direto no forno? Vou te falar que 99% dos casos, não. Ela precisa ter uma segunda fermentação antes de ir para o forno. O tempo de segunda fermentação vai variar, tá? Ele não é igual para todas as massas, mas a massa precisa, depois de ser modelada, ela precisa de tempo antes de ir para o forno, tá? Para a redistribuição dos gases na parte interna da massa, para ela crescer um pouco mais, para melhorar o sabor, tá? Porque senão vai virar um tijolão. Se você colocar, se modelar e tacar no forno, vai virar um tijolão o seu pão, na maioria dos casos, tá bom?